E eu quero começar perguntando se alguém aqui já comprou, gente, um sapato, uma bolsa, gente, ou até mesmo uma pizza. Não porque você precisava, mas porque você estava chateada, ansiosa, às vezes entediada, sozinha. Tem alguém que já viveu isso? Então, não estamos sozinhas. Exatamente. Então, aqui, né, gente, sem nenhuma. Por isso que eu digo, hoje, a gente não deve. Isso é bom a gente ser sincera, ser realista. É verdade isso. Então, por quê? Porque a primeira coisa que, para a gente trabalhar essa questão, é reconhecer. É reconhecer. E a gente está aqui nesse ambiente seguro. Porque eu estou falando disso, gente, e eu também passo por isso. E por que que eu fui atrás desse conhecimento? Porque eu precisava entender mais desse tema para poder aprender estratégias para lidar com essa situação. Então, todas aqui, né, compramos já por questões emocionais. E eu explico, sempre é bom você entender como é que é o nosso funcionamento, o funcionamento digamos, das nossas emoções. O cérebro, gente, o cérebro sob estresse. Esse livro, A Mente Acima do Dinheiro, ele é muito técnico, mas ele é muito bom. Ele compara o nosso cérebro sob estresse a uma mesa bamba. Alguém já viu uma mesa, até uma mesa de bar, aquelas mesas, às vezes, que são tem 3 ou 4 pés, e às vezes um pezinho fica, que não é na mesma altura. A mesa não fica bamba? Então, é como se, quando a gente está sob estresse, ansiedade, medo, o nosso cérebro, ele fica desequilibrado, digamos assim, ele fica como uma mesa bamba. E o que que acontece? Só que ele vai buscar maneiras práticas de voltar ao equilíbrio, ou um termo técnico, a homeostase, tá? Ainda que temporariamente, ele precisa de algo como aquele papelzinho. Quem já pegou até um papelzinho, dobrou, porque incomodou tanto aquela mesa, bambando ali, que pegou, dobrou um papelzinho e colocou embaixo ali da mesa para resolver o problema. Então, o nosso cérebro ele tenta resolver o problema, nem que seja com um papelzinho. Dobra um papel, amassa todinho, coloca ali que vai equilibrar. E como é que o ser humano, olha essas mulheres lindas como nós, maravilhosas, animadas, como é que o cérebro, como é que o cérebro humano busca esse reequilíbrio? Busca lhe deixar essa mesa mais equilibrada, comprando. Por isso que às vezes a gente assim, gente, eu nem pensei, fui lá e comprei. Então, comprando, consumindo comida, nicotina, que é o cigarro normalmente, álcool, trabalhando muito, acumulando coisas, no sexo, gente, ou fazendo faxina também foi uma das hipóteses listadas. Quem não já fez uma boa faxina, gente, porque estava precisando equilibrar as emoções? Tirar aquela ansiedade, tirar às vezes uma angústia. E cada uma, gente, vai tirando isso aí, vai buscando lidar com isso aí de uma forma. É qualquer coisa que possa virtualmente se tornar uma forma de aliviar esses sentimentos negativos. Que é isso que, ao fim e ao cabo, a gente está fazendo. A gente está atrás de aliviar esses sentimentos negativos. É isso que se procura, tá? E como os cérebros são diferentes,
como os cérebros são diferentes, eles também têm formas diferentes de enfrentar isso. Mas existe algumas coisas que são tendências, digamos assim, tá? Por exemplo, o doce. Eu fiz recentemente um teste de DNA. Alguém conhece aquele teste de DNA Genera, que ele é bem completo? Tu conhece, Vanessa, esse teste? Do laboratório Exame. Eu fiz. Gente, eu deu lá, olha aí, pela análise do meu DNA, que eu tenho tendência a ter fome emocional. Então, a gente também traz isso até do DNA, algumas coisas a gente traz o DNA. Mas também tem essas tendências aqui meio que universais, digamos assim, que é nesse momento de estresse, ansiedade, a compra e a comida e o doce, eles são mais comuns. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem que com fome, a fome não vale, né? Porque aí é a fome doce, né? Pode, nem todo mundo, mas assim, ó, estresse, cansaço, tédio, fica com vontade de comer doce ou de comprar? Alguma daqui tem essa tendência? A Ellen diz que não. Alguma aqui tem vontade de comprar, assim, mais propensão a comprar ou a comer algum doce? Eu fico, gente, mas olha aí, a gente vê, foi feito esse estudo, olha aqui, e foi feito, olha, agora o que que eu achei interessante, por que que eu trouxe esse estudo? Porque ele conectou, gente, mais do que só essas emoções assim, ele conectou também com a autoestima. Ele fez um teste e ele testou autoestima, ele testou a questão das emoções, induzindo um grupo teste a escrever um ensaio mais neutro, ligado a uma visita ao dentista, e um ensaio que trazia emoções negativas. Porque era tenso, era para você descrever a sua morte. E trazia muitas emoções, entende? Então, primeiro ele testou a autoestima, depois ele fez essa separação dos grupos. Uma parte escreveu sobre a ida ao dentista, outra parte escreveu sobre sua morte. E aí eles ofereceram biscoitos e uma possibilidade de escolha de itens de uma lista de compras. E o que é que eles aferiram, tá? Depois desse estudo? Eles aferiram, gente, que pessoas com mais baixa estima e que tinham escrito sobre morte, sobre a sua morte, se tornavam mais desconfortáveis, mais ansiosas e comeram mais e escolheram mais itens na lista de compras, tá? Por isso que num processo, quando eu faço um processo de coach financeiro, não dá para olhar, gente, só os números, principalmente quando é um processo individual. A gente também tem que trabalhar um pouco a autoestima, a identidade, tá? Para quê? Para a pessoa não ficar o quê? Vulnerável. Vulnerável. Às vezes a gente pode querer comprar só para não desagradar aquela pessoa, a vendedora. Já aconteceu isso aqui? Alguém se sentir, eu não quero ter dificuldade de dizer não? Alguém já teve dificuldade de dizer não para alguém? E por isso acabou comprando? Ó, Vanessa, a Ellen, tá vendo? Então, por isso que a gente precisa trabalhar justamente esse fortalecimento da nossa identidade, lá na base. E eu também, gente, eu tô nesse grupo aí, viu? Da Vanessa, da Ellen. Ó, sim, quando eu não sabia dizer não, exatamente. E não foi assim uma coisa tão rápida de eu trabalhar. Foi uma coisa assim, um processo de eu desassociar o meu valor ao que eu entregava à pessoa, o que eu fazia, entende? Pela pessoa, ou então achar aquela pessoa me taxar como ruim, a crítica, o julgamento.
sabe? A culpa de dizer o não. Tudo isso aí eu tive que percorrer, que trabalhar. E para determinadas pessoas é mais desafiador do que para outras. Depende muito aí da pessoa. A gente que estuda também perfil comportamental, a gente diz que depende também até do perfil comportamental. Né? Pessoas com influente mais alto têm essas dificuldades maiores, às vezes. Mas o que é? Por que que essas pessoas com essa baixa autoestima e ansiosas, desconfortáveis, elas compravam mais, tinha essa tendência de comprar mais e a comer mais? Gente, porque isso são mecanismos de fuga. São mecanismos de fuga. Promove o quê, gente? Distração dos sentimentos inquietantes. Nem que seja temporariamente. Nem que seja temporariamente. Mas aí o que que acontece depois? Olha a cara dessa mulher no chão. Gente, eu achei essa imagem perfeita. Perfeita para esse slide. Quando eu vi essa imagem, eu achei perfeita. Às vezes a pessoa tem um rompante, compra, 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 compra. Quando chega em casa, terminou de olhar, passou aquela fissura, vai abrir tudo, olha tudo, dentro tá as notinhas. Quando ela olha, já passou aquela necessidade. A gente se sente ou não sente assim? Vergonha, culpa. Vem logo aquela pergunta: para que que eu comprei tanto? Bastava ter comprado pelo menos, bastava um, mas eu comprei logo dois, comprei três, comprei quatro. Quem já passou por isso? Eu já passei, gente, por isso. E aí, não obstante esse alívio temporário, ele justamente ele pode colocar a pessoa nesse ciclo de compras o quê, gente? Compulsiva. Eu tenho problemas no meu dia, tenho desafios no meu dia, fico ansiosa, ou briguei com o marido, ou briguei com o filho fez uma coisa que me estressou, eu fiquei estressada com alguma coisa, e aí eu já criou aquele hábito, vai lá e eu como o doce, ou compro alguma coisa para relaxar, tá? E isso pode virar um ciclo de compras, por exemplo, compulsivas. E, como eu falei, para sair desse labirinto, o primeiro passo, gente, é o quê? É reconhecer. Aí você fala assim, vixe, Rosa, tudo tu disse sim, tá, mas sabe por quê? Porque o primeiro passo, gente, é reconhecer. É reconhecer. E é reconhecer, mas reconhecer o quê? Não é só reconhecer que faço isso, e aceitar. Não, não é só isso que eu estou falando. É você ter consciência. Por exemplo, você sabe o que é que eu descobri recente? Eu atendo assim esse horário, né, gente? Você sabe que quando eu termino o atendimento, quem atende aqui além de mim? Vanessa atende, não atende, Vanessa? Gente, Sim, atendimento é troca ou não é de energia, Vanessa? Emocional. vixe, total, né? Se o dia é muito ainda cheio, digamos assim, né, de atendimentos, chega no final do dia é um esgotamento emocional grande, assim. Exatamente. Aí sabe o que que eu notava? Meu padrão, quando eu falo, gente, ter consciência é isso. Eu comecei a identificar que depois que eu terminava meus atendimentos, gente, eu tinha uma fome que não era desse mundo. Você acha que isso era fome ou era o meu cérebro dizendo, você precisa de alguma coisa para equilibrar? O que é que vocês acham? Sim ou não? E Faz muito aí sentido. faz muito sentido, não faz? E aí, isso podia ser comer, isso poderia ser comprar. Gente, você acredita que nessa hora eu tenho vontade de ficar rolando? Eu evito comprar, mas eu vou falar sobre isso. Mas ali, colocando itens no carrinho,
só para o quê? Dar aquela relaxada. Tudo isso é o quê? Buscando esse equilíbrio, a homeostase. Mas olha como a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter a consciência do quê? Quais são as situações desafiadoras que nos colocam naquele lugar que startam nossos gatilhos? E quais são os sentimentos que aquelas situações geram em nós? Será que é uma vida conflituosa com o marido? O que que gera? O que que gera essas situações? Ou é um sentimento constante de raiva? O que que gera? Se mapeie. A primeira coisa é faça esse automapeamento para compreender a sua dinâmica, a sua dinâmica. E quais são os sentimentos que você tem e como você reage? E como você reage? E quais os reflexos disso na sua vida financeira? Gente, isso é fundamental. É fundamental. Porque essa hora, quando eu saio dos atendimentos, não é uma hora boa para eu entrar, para eu comprar nada. Você concorda que não é uma. Porque eu vou estar alterada. Eu vou estar, gente, alterada. Eu vou ter a minha capacidade de frear os meus impulsos diminuída. Porque eu vou estar cansada. Cansada. Isso, essa questão do cansaço, do excesso de tarefas, já diminui, eu vou falar mais na frente, mas a parte aqui do nosso cérebro que freia os impulsos. Então, se observem. E se estão exaustas, vamos trabalhar o quê? O descanso. Se é casada, dá o pezinho ali pro marido, como ontem eu fiz e disse, meu amor, faz uma massaginha aí no meu pé, sair do atendimento. Ô, amor, faz essa caridade, esse gesto de amor, usa aí a linguagem do amor aí, da qualidade de tempo. Aí botei o pezinho lá, faz massagem e tudo, aí ele fez a massagem, eu dei aquela relaxada. Entende? Então a gente vai compreendendo quem a gente é, o que a gente, quem a gente é assim, como é que a gente reage às situações desafiadoras, a gente vai mapeando os nossos sentimentos, o que que a gente sente, e a gente vai se entendendo como é que a gente reage. E a gente vai gradativamente trabalhando esse momento. O que que eu preciso fazer? Quando eu sei que eu estou assim, antes eu não tinha essa consciência, gente, eu contei até em outra aula, eu já saí de um dia mega, mega estressante, fui pro shopping, gastei R$ 1.000 facinho. Porque fui só comprando, 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 comprando. Eu estava exausta. Eu estava totalmente cansada, debilitada emocionalmente. Entende? Então, a gente precisa chegar a esse nível de consciência e se ajudar. Se não se levar para aquele lugar, por exemplo, não é hora boa de olhar, na verdade, não é hora boa de olhar o aplicativo da compra. Entendeu? Na verdade, não é uma hora boa, tipo assim, de repente já é uma hora boa de planejar o que é que você vai comer à noite. Fazer algum ritualzinho. É um chá que você vai tomar, sabe? O que que você vai fazer? O que que você vai já, se você sabe que você tem aquilo como rotina. Então você já insere para você justamente criar aquele hábito, tá? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Que bom que tá fazendo sentido. Então vamos continuar. Aí a gente se pergunta, né? Olha aqui, ela tá com o chazinho e ela tá ainda um pouco triste. E ela diz assim: entendi, mas qual motivo eu continuo agindo assim? Parece até que está se sabotando, né? Porque aí eu vou trazer alguma explicação mais racional, mais ainda detalhada, mas hoje eu não quero me ater tanto a isso, tá? Porque eu quero hoje trabalhar mais estratégias.
Aí entra a questão do cérebro, que a gente tem 3 tipos de cérebro, é o cérebro mais é o crocodilo. A gente vai falar crocodilo para ficar mais fácil de entender, tá, gente? Uma parte do cérebro que é crocodilo, uma parte do macaco, uma parte do cientista. E esses cérebros eles foram se desenvolvendo ao longo do tempo. O primeiro é mais antigo, que é a questão, o crocodilo. O crocodilo ele está mais ligado, gente, aos nossos instintos, à nossa sobrevivência. Ele é o mais antigo, a parte do cérebro mais antiga, mais primitiva. Ele controla ali os reflexos, tá? Ele é responsável pela sobrevivência. E a gente tem outra parte no cérebro. Gente, a gente é complexo. Por isso que não dá, às vezes, para resolver determinados problemas de forma o quê, gente? Muito simplória, muito simplista, tá? Porque senão a gente não vai resolver, tá? A gente não vai resolver. Então, por isso que a gente precisa compreender mais fundo para trazer estratégias realmente que consigam ser resolver. Não dá muitas vezes para resolver só com postzinho de Instagram, tá entendendo? Porque às vezes não é suficiente. Por isso que eu preciso trazer esse conhecimento aqui mais complexo, tá? Tem a parte do nosso cérebro que a gente vai dizer que é como se fosse um macaquinho. Que é essa parte, por que que um macaquinho, gente? Porque é a parte emocional, que ali controla a liberação dos hormônios, que está ali responsável pela reação de lutar, de fugir. Essa daí armazena as memórias, as experiências, principalmente aquelas de grande intensidade emocional. E tem também, gente, o cientista. Ai, gente, como a gente precisa ser amigo dessa parte aqui, do cientista. Desenvolver essa parte. Você sabe que dizem que a oração desenvolve o nosso. Alguém já ouviu alguma. Vanessa, você já ouviu O quê? essa parte de dizer que a oração desenvolve aqui o córtex pré-frontal e a Sim, pessoa decide melhor depois que ora? tem se falado bastante, né? É interessante que tem surgido, né, estudos, né, colocando ali também a questão da ciência e fé, né? Então, muito bacana isso daí. Exatamente, gente. Deus é perfeito, né, gente? Por isso que a gente, até a nossa conexão com Deus, o fato da gente orar, a gente está ampliando, digamos assim, o nosso córtex pré-frontal está nos ajudando a sermos mais equilibradas e decidir melhor. É ou não é rico, gente? Ontem eu conversei com a Camila, né? Que por isso que eu acredito que tem que ser integrado a fé e a vida financeira. Porque você desenvolvendo a sua espiritualidade, olha que coisa interessante, você vai ter um desenvolvimento do seu córtex pré-frontal e você vai diminuir o quê? Essas compras por impulso. Que rico, né? Não é rico isso, gente? Eu acho riquíssimo. E justamente o que que acontece? E essa parte daqui, digamos, essa parte do cérebro mais ligada, que a gente vai chamar de cientista, tá? É onde se origina tudo que você faz, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus objetivos, é a parte analítica do cérebro, tá? A parte mais analítica, que faz planejamento, que faz aquela organização, e ela também é a responsável do controle dos impulsos mais primitivos, tá? Só que a gente precisa entender como é que eles três funcionam. A maior parte do tempo funciona tudo bem, gente. É tanto que nós estamos aqui, ó, tudo, né? Então, a maior parte do tempo, tudo certo. Essa parte, vou chamar o crocodilo e o macaco, tá, gente? O crocodilo e o macaco, eles costumam trabalhar mais juntinhos. Para quê? Para os nossos impulsos e reações emocionais. E por isso que eles juntos, o crocodilo e o macaco, a gente diz que é o cérebro animal.
E o cientista, ele que é justamente essa parte para refrear os impulsos, a gente já disse que é o cérebro racional. Lembra que aquelas pessoas que diziam assim, você é mais racional ou você é mais emocional? Na verdade, está falando assim, quem é que te domina mais? É o crocodilo e o macaco e você é mais impulsiva? Ou você é mais racional e quem te domina mais é o teu lado cientista, digamos assim, entende? Mas, na verdade, nem são dois, são três, e eles andam, e eles têm toda essa sinergia. É um pouco mais complexo. Confere, doutora Vanessa? Gente, Vanessa, eu vou ratificando aí com a Vanessa, porque a Vanessa é nossa psicóloga do grupo aqui. Não, é sensacional essa explicação que você trouxe do, né, do jacaré, do macaco, enfim. É perfeito, né? Ficou muito lúdico, assim, muito fácil de entender, né? Ai, que bom. Exatamente, a gente vai trazendo aqui essas metáforas para justamente ficar mais simples de entender, né, Vanessa? E aí, gente, tem uma coisa. Tem no nosso cérebro, na medida que ele foi se formando, tem uma parte que é mais antiga. Esse cérebro animal, ele é mais antigo. Então, ele é mais rápido, ele é mais forte. Ele pode até atuar independente da parte pensante, do racional. Por isso que tem aquela história, menina, eu nem pensei, fui lá e comprei. Você está entendendo? O teu cérebro animal foi lá e agiu realmente por impulso. Não é loucura da sua cabeça. Gente, eu fiz isso mesmo. Como eu nem. É isso mesmo. Porque você agiu por esse sistema aqui, por essa parte do cérebro, digamos assim. Literalmente sem pensar, digamos assim. E o outro, ele é mais recente, ele é mais lento, ele é menor. Entende? E por isso que a gente precisa realmente ter, digamos assim, estratégia. Porque quando. Olha isso aqui, gente. Você acredita que quando o nosso nível de ansiedade se eleva muito, até fiz essa imagem com o chat GPT, o, o macaco e o crocodilo é como se eles cerrassem a porta para o racional e eles tomam o controle da situação, os bonitinhos. E aí, o racional é como se ele fosse bloqueado. É como se ele ficasse atrás da porta. A parte realmente do racional ela é como se excluída do processo, digamos assim, decisório, sabe? E aí você ali age por impulso. Por isso que eu vou mais uma vez falar. Por isso que a gente precisa ter o quê? Estratégias conscientes, intencionais para esse momento. Para esse momento. Alguém já viveu assim, situações assim, que depois ficou com raiva de si, porque na hora não falou alguma coisa quando deveria falar, atacou quando deveria ouvir, ou paralisou quando deveria agir? Alguém já, ou a Ellen já passou, a Sofia já passou, a Vanessa. Gente, é tipicamente quando a gente está ali reagindo por uma das três formas, por esse sistema emocional, e a gente tem uma dessas reações, ou luta, ou fuga, ou congelamento. Então, quando isso acontece, aí às vezes depois que o cérebro racional toma de novo o controle da situação, a gente fica lembrando, eu devia ter falado assim, era para eu ter falado isso. Ixi, não era para eu ter falado isso. Aí, diga, querida. Ô, Rosa, não existe aquela, né, conte até 10, né, normalmente, que acontece quando o nosso cérebro, como você falou, né, eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele é muito primitivo, né, e é sobre isso que você falou, né, a parte mais forte dele é essa parte primitiva e tal.
Então, quando a gente entra nesse estado aí, né, do automático, do não pensei e tal, a gente não está raciocinando, então está faltando também o quê? Oxigenação, né, no cérebro. Quando a gente ensina ali a respiração diafragmática, né, então você está ali, né, como que está esse desenho aí, vermelho ali, pulsando. São 10 segundos, no mínimo, já são necessários, porque é aquela respiração, né, que você faz, respira, inspira, segura o ar, solta o ar, tal, fazendo uma contagem mínima ali, que eu falo, usa um número só, para não ficar, não lembro quais números, quantos segundos, 4, né? Então, puxa o ar, conta até 4, segura contando até 4, solta contando até 4, repete isso, né, umas 5 vezes, você vai estar fazendo o quê? Oxigenando o seu cérebro, trazendo o racional de volta. E aí vai evitar, né, muito dessas ações que a gente tem no automático, que é no primitivo, onde o nosso cérebro está tomando o controle, né? Exatamente. Eu vou até dar um salto, porque hoje, como eu te disse, eu quero trabalhar mais do que essa parte, eu quero trabalhar mais, e tá aqui, ó, a segunda estratégia. É exatamente isso, viu, Vanessa? Eu já quero falar, gente, hoje, mais focada nas estratégias, porque o mecanismo, acho que já deu para entender, não já? Já deu para entender. E aí, se a gente identificou que naquele momento a gente está lá pelo cérebro, tomada pelo cérebro animal, ó, o duro, é só ler aqui o da Ellen, o duro me lembra de contar na hora da raiva. Pois é. Às vezes a gente tem que sair. Às vezes da raiva, às vezes a gente precisa sair daquele ambiente, sabe? Às vezes se afastar, tomar uma água, respirar, sair. Às vezes eu tenho Ellen, a gente fez análise de perfil comportamental. Deu dominante alto, Ellen? Deu? Pronto. Exato. Eu também, dominante alto. Então, eu também sou dessas, que tem uma raiva. Ó, águazinha aqui, respira, né? Uhum. Bebe aquela aguinha, sai um pouco, sabe? Às vezes para respirar fora. Dá uma volta, aí depois retoma. Como a Candice explicou, né? São 90 segundos aquela emoção ali fervendo dentro da pessoa. Mas aí a gente não precisa agir necessariamente dominada por essa emoção. Depois passa. Toda aquela parte que a gente sente, porque a emoção ela produz isso, ela muda nosso corpo. Ela produz, ela aumenta nossos batimentos cardíacos, ela faz realmente assim. Gente, eu fico até quente. Quem fica quente? Acho que aumenta a pressão. A Ellen também fica, ó, né? Aí entra muito a respiração, né, Vanessa? Entra muita respiração. E aí, então, ó, identificou uma dessas três reações, a luta, a fuga ou congelamento, é reconhecer que você está alterada, tá? E que se você reagir ali, vai tender ao quê? A ser de forma irracional. Então, às vezes, gente, a melhor coisa é se autorizar a adiar qualquer decisão. É se autorizar, já previamente, se autorizar a não tomar nenhuma decisão, tá? Tem um rapaz que ele ensina gestão do tempo. Alguém já ouviu falar do Christian Barbosa? Já? É a Vanessa já. O Christian diz que não adianta pressioná-lo, porque ele precisa de pelo menos um dia para decidir coisas importantes na vida dele. É um condicionamento que ele colocou para ele. Não adianta pressão. Ele não vai fechar um negócio naquele momento. Não vai. Então, assim, a gente às vezes precisa se autorizar.
Ah, eu vou fazer. Você tem que fechar hoje, você tem que não sei o quê. Isso é um gatilho, gente. Às vezes, quando a pessoa vai te vender uma coisa, aquilo é um gatilho que ela está colocando, o gatilho da urgência, para você justamente decidir ali sob emoção. E não vai ser a melhor decisão. Por exemplo, para eu ter essa, eu me permito, sabe como que é que eu faço aqui? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me permito, eu falo para a pessoa, eu sou muito honesta. Eu disse, olha, eu estou super interessada, mas a partir desse valor, eu não decido se é o meu marido. Então, assim, passou de R$ 3.000, a minha amiga até brincou, Rosa, tu não vai levar golpe alto na vida, tu não vai levar golpe. Aí eu disse, mulher, por quê? Ela, mulher, porque tudo pergunta pro José. Tudo tu tem que perguntar pro José. Ela tava brincando, fazendo, sei lá, às vezes uma criticazinha, sabe? Mas foi algo que eu combinei com meu marido no meu casamento e isso nos salva. Isso nos salva. E ele também é da mesma forma. Até para comprar curso, gente. Que aí tem a época da hora da venda, né? Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente fica doida. Ai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí eu saio e vou lá e eu pergunto ao meu marido, amor, o que é que tu acha assim, assim, assado? Aí ele diz, não, amor, acho que não tá no momento. Só que aí eu saio morrendo por dentro, mas aí, gente, é ser fiel ao combinado, né? É ser fiel ao combinado. Ao combinado não sai caro. Então, assim, você pode criar alguns mecanismos de proteção. Às vezes vai ser ligar para a amiga para adiar isso. Já vai acontecer, amiga, eu tô aqui na loja, amiga, eu tô doida para comprar isso, mas eu tô em dúvida. Ai, aí eu pego, eu tenho até a minha senhorinha, ela é de moda. Aí eu disse, ai, eu quero levar tudo. Quando eu tô em dúvida, a minha tendência é levar tudo. Que alguém tem desse tipo? Quando está em dúvida, quer levar os dois, entendeu? Então, assim, você vai se conhecendo e hoje eu procuro isso, eu reconheço. Então, eu crio alguns mecanismos que vão justamente me autorizar a adiar aquela decisão até que o cérebro racional volte ao controle. Eu posso conversar com o marido, eu posso conversar com uma amiga. Aí eu mandei, quando eu ia para os Estados Unidos, eu estava toda eufórica, sabe? E aí eu ia comprar as roupas, ai meu Deus, eu queria ir muito bonitinha, muito arrumadinha, eu ainda ia palestrar, não sei o quê. Aí é que eu estava agitada mesmo. Aí o que que acontece? Aí eu peguei, aí eu disse, não, por mim eu vou levar tudo, isso vai cair muito caro, não cabe nem na mala essas roupas todas, que eu tenho que comprar roupa lá, que eu tenho que comprar essa roupa aqui. Aí eu mandei foto para minha cunhadinha, que ela entende, da minha norinha, que ela entende de moda, né? Ô, mulher, mas foi tão bom, ela sai logo dando a baixa. Essa tá feia por isso, por isso, por isso, essa não caiu bem assim, 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 essa não tá legal. Olha, de todas essas aí, só essa e essa. Então, ela me chamou, gente, eu saí daquela euforia, daquela insegurança, porque a insegurança também nos faz comprar. Quem já comprou por insegurança? Ah, olha, tá vendo? E aí, uma opinião que eu confio na opinião dela, ela é muito boa nessa parte, e ela me trouxe a racionalidade, pronto. Me permiti adiar, pedi um conselho, e olha aí, não tomei na tampa, né? Como se diz, no matuto. Então, quem vai, vocês, diga aí uma estratégia, como é que vocês, vamos na prática, como é que vocês fariam para adiar essa decisão? Que é que criem uma estratégia aí na cabecinha de vocês. Como é que vocês poderiam, pensem, vamos pensar na realidade de vocês. Alguém quer comentar, falar para agradecer assim, para Hoje a estratégia que eu utilizo é justamente essa, né? É mais diálogo com o meu marido, né? Então, a gente acaba, né, entrando num consenso ali, e essa de falar, não é o momento e tal, tanto
tanto eu para ele quanto ele para mim, né? Então hoje, por exemplo, ele mandou, fez uma chamada, tal, tava numa loja de tênis, ia comprar um tênis pro meu filho, tal. Aí eu falei, não, não é o momento, não é o momento, ele tá precisando, né, esperar um pouco mais aí, é um valor alto, tal, não sei o quê, entendeu? Ele não tá merecendo muito não, então deixa ele ficar uns dias bons aí, sabe? Na espera, e também não é o momento de gastar esse dinheiro, tá? Então, isso é interessante, né? Porque senão a gente vai pela emoção, ah, Exato. mas tá barato, tá com não sei quantos por Isso, cento de desconto e tal. Só que é realmente necessário, não é, né? Então a gente vai fazendo essa pergunta, isso tem ajudado bastante, né? exatamente. Porque aí Principalmente para mim. exatamente, gente, eu já evitei várias compras altas por conta dessa estratégia muito prática, muito prática. E se você não, como eu te disse, às vezes não é um marido, mas você pode ter uma amiga. A Leila, disse, ai, amiga, tô aqui, assim, às vezes eu ligo para a Leila, às vezes pode ser para, entendeu, gente? Então, não precisa ser o marido ou uma amiga da sua confiança, ou a Candice. A Candice é ótima. Ela, ai, amiga, tu não acha que está muito caro? Não. Pronto, é isso que você precisava, gente. Só alguém para te chamar para o teu racional. Alguém para botar água na fervura. É isso mesmo. Era, eu até brinco. Amiga, eu sabia, mas eu estava tão assim emocionada que eu precisava de alguém para botar água aqui na minha fervura, que as emoções estavam muito fortes aqui. Entendeu? Isso é autoconhecimento, gente. Isso é realidade, isso é saber lidar com as suas emoções, se fazer vulnerável também, sabe? Mas aí a gente, com essa vulnerabilidade, com esse conhecimento, a gente sai do outro lado. A gente se ajuda. E aí a Vanessa deu essa contribuição maravilhosa, que é a respiração diafragmática, que é você inspira 4 segundos, segura 4 segundos e vai soltando devagar. 4 segundos. E eu adorei, porque ela já trouxe um número, 4. Porque tem uns que dizem que é tantos para entrar, outro para segurar, outro para sair. E aí fica muito complicado a técnica. E ela simplificou aqui para nós, gente. 4. Nós, Ellen, da emoção da raiva. E presente, então. E aí tem gente que ainda diz assim, vai falando também algumas palavras. Calma, vai dar certo, relaxe. E aí Sim, e vocês. o número 4 também um exemplo, né? Que nenhum número ou qualquer outro número contando. Na verdade, essa contagem, ela tem também um objetivo, né? Não é por causa dos segundos ali, mas é porque enquanto você está contando, você precisa prestar atenção, tanto na Perfeito, contagem quanto no corpo, porque você precisa puxar o ar, segurar o ar, soltar o ar. E nisso você está transferindo a atenção, né? Então você mudou o está foco. desviando a atenção daquilo e trazendo foco para você, exatamente. Você precisa prestar atenção no seu corpo, senão como que você vai segurar o ar, tal, não sei o quê. Entendeu? Então, às vezes, colocar a mão, né, ou no peito, igual tá no desenho, ou na barriga, assim, abaixo ali, na região ali do estômago, diafragma, e você vai sentindo, né? Então, a barriga sobe, desce, sobe, desce. Isso vai desviar o foco, seja do que for, Perfeito, né? Então, perfeito, ajuda, é muito prático. Eu falo, você pode usar isso em vários momentos do dia, né? perfeito, perfeito. E aí vai te ajudar também a, o quê? A reconectar com o racional, que ela tá o quê? Excluída do processo decisório. Você vai retomar o controle. Esse é o objetivo, tá, gente? É retomar esse controle. E a outra coisa é você também se questionar. E aí, questionar o quê? Eu vou trazer até aqui outro. Depois que eu terminar, eu vou trazer. Eu trouxe aqui hoje, além dessas frases que eu coloquei aqui, eu trouxe outras frases. Eu trouxe um checklist que eu vou deixar para vocês no grupo. Um checklist de algumas frasezinhas.
Algumas pessoas usam uma técnica de assim, por exemplo, para roupa. Vou usar pelo menos 10 vezes. Aí igual a Vanessa fala, é um número. Porque às vezes é uma roupa que você vai usar uma vez, gente. Às vezes é para um casaco, para uma viagem, que o teu lugar não combina ter esse casaco. Então, assim, às vezes você pode pedir emprestado. Eu tenho amigas que dizem assim, mulher, pelo amor de Deus, quando for para teu lugar, tu não compra. Eu tenho. Entendeu? Então, já é essa rede de apoio que a gente faz, que nem tudo precisa sair do nosso bolso, né, meu povo? Entende? Então, nesse checklist, para evitar essas compras, você pode se perguntar, vou usar pelo menos 10 vezes? Outra, às vezes a gente gosta do estilo de roupa. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessas blusas assim, gente, ó, que tem essa, que é manga comprida e é botãozinho. E se eu não atentar, você sabe que eu saio comprando do mesmo, entendeu, gente? Então, é assim. Aí é perguntar: tenho algo parecido em casa? Tenho algo parecido em casa? Ou existe alternativa mais barata? Ou posso esperar uma promoção? E essas blusas que eu compro, elas muitas vezes são caras. Aí eu fiz assim, eu entrei na Shein e quis arriscar. A Dani até gostou, não foi, Dani, da blusa? Dani, vou dar um spoiler, R$ 40 na Shein, mulher. Pelo amor de Deus. Aí eu já peguei o link, eu disse, gente, ela é maravilhosa para eu atender, entendeu? Fica super bem. E aí, ou seja, olha aqui a pergunta que a gente está respondendo. Justamente essa. Se existe a alternativa mais barata, ou posso esperar uma promoção? Porque às vezes a gente quer daquela marca, tudo bem, gente. Mas a gente sabe também que a marca, a gente sabe que tem uma época do ano, quando essas grandes marcas, que elas botam 50% de desconto. E aí você vai lá, se organiza e compra naquela época. Eu não sou particularmente, gente, daquela xiita que dizer que a pessoa não pode comprar coisa de marca, não, tá? Eu acho que tem as oportunidades. E outra, se não houvesse desconto, ainda valeria a pena? Essa é uma boa pergunta. Se não houvesse desconto, ainda valeria a pena? Porque tem vezes que você não está precisando e você quer levar só pelo desconto. Só que não é o melhor momento ou não é, gente. Então, assim, pensa ele sem o desconto. E posso esperar até amanhã para decidir? Posso esperar até amanhã para decidir? Então, são algumas perguntinhas, eu vou mandar o checklist, tá? Esse aqui é a avaliação da precisão do raciocínio, tá? E aí também já foi feito um estudo e disse que a gente precisa, quando a gente está nesse momento de aflição, por exemplo, se for aflição, pelo menos 20 minutos de pensamentos relaxantes. Então, nesse momento, às vezes, é o que eu falei. Às vezes eu vou olhar mais lojas. Agora não. Sai da loja, dá uma pesquisada. Na verdade, aquilo ali não é só uma pesquisada. São esses 20 minutos para você retomar o controle e você decidir melhor. Porque eu já peguei vendedora, não sei se vocês já pegaram vendedora assim, gente, que ela ficava insistindo, insistindo. Mas ficou tão bem em você. E aí começa a pressão. Mas como assim você não vai levar essa? Ai, mas e eu não estava segura que estava bem, entende? E aí eu disse, não, realmente eu não vou levar, me dá licença, tal. Saí e não, assim, e achei bom não ter comprado, sabe? Na verdade, eu não comprei o que ela quis, eu comprei o que eu escolhi, foi uma calça. E ela queria que eu levasse uma blusa branca, mas eu via que a blusa estava marcando.
Eu sou mais cheinha, gente. Então, assim, eu vi que eu tinha ficado com muito peito, porque tinha um laço aqui, e ela dando pressão ali, entendeu? Aí eu disse, gente, não vou aceitar essa pressão. Eu já estou entendendo aqui o jogo. Olha, eu quero só a calça, fechei e, ó, saí dali, entendeu? E depois que eu respirei, né? Aí eu disse, ó, porque elas vão tentando fazer um relacionamento com você. Você tem que entender o jogo. Elas vão tentando, qual é o seu nome? Ah, você quer isso? Você quer aquilo? Então você vai ficando, chega constrangida de dizer aquele não, né? Então você tem que entender todo esse jogo. E até agora, gente, como é que tá? Tudo certinho? E eu quero trazer também para vocês, eu já falei um pouquinho, mas quero fortalecer, ó, que o natural reflete o espiritual. Então, fortaleça o espiritual para ter frutos no natural. Eu já falei, né? Assim, eu não vou mais enfatizar, mas por quê? Porque a gente já falou do poder da oração, que vai nos ajudar a decidir melhor. Eu e meu marido, para compras grandes, a gente foi comprar um loft. Ele era muito caro, assim, era um investimento. Então, o que é que a gente fez? A gente pediu, a gente não fechou na hora. Claro que veio e imóvel ainda é pior, porque você fica numa sala, não sei o quê, serve um monte de coisa e tal. Aí a vendedora, aí veio a responsável pela equipe de vendas, e as duas ali, ó, bombardeando, dizendo todas as vantagens, não sei o que, que a gente vai perder, que não pode, não sei o que, não sei o que. Então, a gente saiu, a gente pediu, aí a gente explicou, olha, a gente acredita que há um Deus, e a gente falou, a gente acredita que há um Deus nessa terra e tal, e a nossa vida está na mão dele, não tem coisa mais importante do que a nossa família, e a gente não vai comprar nada que seja para trazer confusão para dentro da nossa casa. E ela perguntou, qual é a coisa mais importante? Aí eu falei, a paz. A coisa mais importante não é eu ter esse bem. A coisa mais importante na minha vida, minha senhora, é eu ter paz. É o teu paz e eu preservar a minha família. Por isso que eu não vou fechar nada agora. Aí a gente saiu, a gente foi dar uma volta na cidade, foi almoçar e foi orar. Orar. E aí, quando se chegou, aí a gente conversou com a minha mãe, conversou com o meu filho, a gente conversou entre a gente. Aí, só depois de muita coisa, e não vou dizer que a gente ficou nervoso, e teve discussão, e a gente divergia, e não sei o quê, até aí pronto. Aí depois que foi todo esse processo, aí é que a gente orou e olha aí a mamãe. Mãe? Mãezinha? Eu não sei se ela sabe entrar, gente, direitinho. Eu sei que eu pergunto. Oi, mãe, seja bem-vinda. Acabei de falar na senhora. Eu não sei se ela está aí. De ela tá ouvindo. Porque eu acho que ela não sabe ligar o microfone. Pois enfim. Então, tomei conselho da minha mãe. E aí, depois de tudo isso, a minha mãe disse sim. Aí foi que a gente fechou o negócio. Então, teve o espiritual, teve o conselho, né, gente? E aí vem os bons negócios. Que bom. Pois era isso, e eu tenho uma listinha hoje, eu queria compartilhar com vocês. Vocês querem acrescentar, meus amores, alguma coisa, compartilhar? Eu tenho só uma listinha aqui, mas para eu pegar essa listinha e mostrar para vocês, eu vou ter que parar aqui a apresentação. Pronto. Ai, tô toda feliz que minha mãe está aqui, gente. Gente, olha a conexão com a mãe, mulher, super. A minha mãe, você não sabe, minha mãe ama viajar. Minha mãe é uma figura, é a melhor companhia dessa terra para viajar. É uma pessoa incrível, tá? É um presente de Deus para a minha vida, né, mãezinha? Ela não está podendo falar, mas ela está ouvindo, tá valendo, né, gente? Então, pronto. E aí, gente, eu vou passar isso para vocês, tá? Algumas regrinhas que eu fiz uma pesquisa. Eu já falei do checklist antes de comprar.
Tem aqui, tá? Essa regra que é interessante, ela traz um acrônimo com 4 letras, e é assim, é fome, raiva, viu? Irritada, sozinha e cansada. Observem esse estado, tá, gente? Normalmente é isso aqui que pode te trazer essa desestabilização e você comprar. Tem aquela história, é verdade, o povo fazer feira com fome, mercantil, supermercado, tá? Então, cuidado. Então, tá aqui, olha, fome, raiva, irritada, solidão e cansaço. Se você tiver num desses 3 estados, ou num desses estados, da 4, não tome decisões financeiras nem faça compras, tá certo? Atenda a essa necessidade. Ou seja, coma, descanse, se acalme e procure uma companhia. Gente, sabe o que é que eu tenho dó? Eu tenho dó, mas eu vejo muitos idosos comprando por solidão. Nessas boutiques, que às vezes tem a boutique aqui no Jardim Botânico, que às vezes eu vou lá para comprar, a pessoa só quer, gente, companhia. E ela faz um rasgo. Viu, gente? E a outra, então assim, eu vou deixar essas regras para vocês. Fala também de evitar dividir valores com coisas que não são essenciais, tá bom? Vou passar todas essas regras. E agora eu vou abrir aqui para a gente não passar muito do horário, que deu 1 hora certinho agora, que eu comecei 8h05, agora são 9h05. Deu 1 horinha. Eu vou abrir se vocês também tiverem algum comentário,